Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço todos os que nos acompanham. Bom, hoje os paramentos são verdes, né, simbolizando o tempo comum. E o tema é, Padre? É Jesus, Je- Cordeiro de Deus. Jesus, Cordeiro de Deus. Mais uma vez, obrigado, Padre Almer, e é com o senhor. Vamos nos colocar na presença de Deus, que Ele nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê fortaleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho desse domingo está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. É o evangelho em que João Batista vai apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, se você já leu o comecinho do Evangelho de João, você deve ter percebido que ele possuía uma estrutura de 7 dias. Primeiro dia Jesus faz uma coisa, no segundo dia ele faz outra, terceiro ele faz outra, e aqui nós estamos no sétimo dia. Embora não fala no dia seguinte, não vai dar o sétimo dia. Na Bíblia, o sétimo dia, lá no Gênesis, é o dia em que Deus consumou a criação do mundo e descansou, repouso. O repouso que tem sentido assim de algo concluído e tal. Então, aqui vai anunciar uma espécie de nova aliança, nova criação. E para você entender um pouquinho o que João vai apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai ter que pensar, primeiro recordar, retomar o sentido que tinha o Cordeiro lá no Antigo Testamento. Exatamente no livro do Êxodo, na sétima praga, que é a morte dos primogênitos, Deus mandou que se sacrificasse um cordeiro e que se marcasse com uma cruz os umbrais das portas dos hebreus, para que à noite, quando o anjo exterminador passasse, ele poupasse da morte, então, os filhos dos hebreus. E assim morreram somente os primogênitos egípcios, e foram poupados os primogênitos de Israel. E aqui vai o grande ensinamento. Então, pelo sangue de Jesus, vai ser marcada essa nova aliança, em que nós vamos ser redimidos e salvos pelo sangue de Jesus. Então Jesus Cristo passa a ser um novo Cordeiro Pascal. Se você ler o Evangelho de João lá no texto da Paixão, você vai ver que ele tem um esquema diferente dos evangelhos sinóticos quanto ao momento da morte de Jesus. No Evangelho de João, Jesus morre exatamente quando o Cordeiro é sacrificado no templo, para fazer a ligação direta, sendo Jesus o verdadeiro Cordeiro, aquele que resolve o problema, porque os cordeiros, isso é reflexão está na carta aos Hebreus. Sacrifício de animais no templo tem que se fazer constantemente porque eles são paliativos. O sacrifício de Jesus é perfeito, é feito de uma vez por todas. Tanto que ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, mas notem na expressão que tira o pecado no mundo. Notaram que está no singular? Não está, tira os pecados. O sacrifício dos templos eram pelos pecados. Mas o sacrifício de Jesus Cristo resolve o problema da situação do pecado. Ele tira o pecado. Ele resolve essa situação. Aí, claro que ele está fazendo alusão com o pecado original. Então, ele resolve esse problema, porque ele vai anular esse pecado. Aí, aí ele vai continuar o comentário. Este é de quem eu disse, depois de mim virá um homem que me é superior, porque existia antes de mim. Aqui, desfaz. Lembra que a gente falou na vez passada que o batismo de Jesus foi um grande problema para a comunidade primitiva, porque eles pensavam assim, mas como lá? Pecado é para a conversão, pecado é para perdão dos pecados. Então, por que Jesus foi batizado? Aqui João deixa claro que Jesus é superior a ele. Ele é Deus, ele é um Messias prometido.
E a prova disso, o testemunho disso aí é o grande sinal aqui, que foi a pomba que apareceu durante o batizado. Eu não conhecia, mas quando eu vim batizar, aquele que me mandou batizar disse sobre aquele que desceu o Espírito em forma de pomba, este repousar sobre ele, esse é então o Messias. Então o sinal vai ser essa aparição da pomba. E já comentamos, como me recordar um pouquinho, que a pomba vai nos remeter. Só tem outro lugar na Sagrada Escritura que aparece a pomba, que é o livro do Gênesis, especificamente a narrativa do dilúvio. E a pomba lá, trazendo o raminho de oliveira, vai anunciar a nova criação. Então, em Jesus se dá a nova criação, cria-se o homem novo. Essa realidade do paraíso que foi rompida pelo pecado, agora é restaurada em Jesus. Bom, comparando ainda mais o batismo de Jesus com o batismo de João Batista, podemos dizer também que o batismo de João Batista, ele usava água, que era um elemento exterior, dá banho, né? Era uma purificação. O batismo de Jesus é pelo Espírito Santo, que ele age como uma potência interior, transformadora do homem. Então, não é meramente uma purificação, mas é uma transfiguração do homem. Aqui existe também a revelação. No versículo 34 é o versículo que eu julgo mais importante, porque foi a João Batista que está falando. Eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Filho, qual é vamos dizer assim, a prerrogativa do filho? É ter a mesma natureza do pai. Então, quando ele fala que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é Deus, na mesma natureza. E assim terminamos essa reflexão sobre João Batista apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus. Vamos ver alguns ícones que olha ali. Esse é a João Batista carregando um clipeu, um disco, né? E disco nós temos um cordeiro com a cruz. Que vai ser muito importante para a teologia de João, a questão do cordeiro, porque ele vai no significado da morte de Jesus como morte redentora. Vamos ver o que você tem mais. Aí isto é João Batista, lá tem a alegoria de um cordeiro, o cordeiro está sangrando um cálice, falando do sacrifício, e ele está lá com o livro da Bíblia na mão, mostrando que em Jesus nós temos então o cumprimento das profecias sobre Jesus. Vamos ver outros temas rico. Aí, Jesus apontando para um cordeiro, João Batista apontando para um cordeiro, o cordeiro representa o Cristo, é um dos elementos bíblicos para falar de Jesus, uma das simbologias. Né? Vamos lá. Este não chega, não é uma pintura antiga, né? Pintura medieval antiga. Uhum. Temos aí o João Batista apontando para um cordeirinho. Lá nós vamos ter cidades, um castelo. Meia-idade média. Da meia-idade média, meio. E o João Batista vestido com uma roupa dourada, né? Todo até ele tá loiro com olhos azuis. Então é assim. Então, esta é a reflexão de hoje. Nos apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que vem resolver de uma vez por toda o problema do pecado.
trazendo-nos a salvação. Agradeço a atenção de todos vocês e peço que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.